preconceito ou falta de informação. Seria esses os fatores que vêm dificultando a entrada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Por isso hoje estamos aqui na parte do Verava para tirar nossas dúvidas. Vamos até lá dentro com nosso amigo Diego. É com você, Diego. Obrigado, William. Estamos aqui com a professora Silvia. Professora Silvia, obrigado por estar recebendo a gente. Prazer é todo mundo. Professora, fale um pouco sobre o seu cargo e há quanto tempo você trabalha nessa instituição. Olha, fazem 14 anos que eu estou aqui como professora de educação especial e aprendi muito trabalhando com esse pessoal. É muito gratificante esse trabalho. Tá, ok. A professora Silvia, ela vai estar explicando um pouco sobre inclusão e falando um pouco dessa metodologia que a instituição aplica em cima disso. Então, professora, a gente vai começar perguntando para a senhora o que é a inclusão e se você é a favor ou contra ela. Não, eu sou totalmente a favor da inclusão, lógico. Porque o que é a inclusão? A inclusão ela foi feita justamente através da lei de Salamanca, etc. Né? Ela veio exatamente para facilitar para aquelas pessoas que tinham maior dificuldade de usufruir dos direitos de todo e qualquer ser humano tem dentro de uma sociedade ou dentro de uma escola, entendeu? Então, o portador de deficiência, principalmente, porque muitas vezes ele era excluído da sociedade por suporem que ele não tinha capacidade para estar aprendendo tal coisa, né? E a inclusão, ela veio justamente para trazer esse pessoal para dentro da sociedade, para mostrar a sua capacidade, o seu potencial. A senhora acha que no meio dessa inclusão as pessoas faltam um preparo para elas estarem recebendo essas pessoas? Por exemplo, em salas de aula, os professores hoje em dia não se encontram com essa preparação para estar lidando com essas pessoas? Então, a vontade, eu acho que a vontade de fazer é muito grande, mas temos muita coisa para fazer ainda temos que caminhar muito, principalmente a pessoa, o ser humano que vai trabalhar com esse pessoal, você entendeu? Então, precisa de muito preparo. E eu confesso a você que eu aprendi com a experiência mesmo, vivenciando, entendeu? Então, temos muita coisa por fazer ainda, mas estamos no caminho, estamos caminhando. E na sua visão, como você vê o portador de deficiência? O que isso representa para você, trabalhar no meio dessas pessoas? Então, é tão gratificante, sabe? Porque no começo, quando eu entrei aqui, posso contar um pouco da minha experiência? Pode contar, à vontade. Então tá. Quando eu entrei aqui, eu senti uma certa frustração. Você sabe quando você chega com aquela vontade toda assim, e vai mandando ver, e eu entrei para uma sala de oficina. Sim. E aí era tudo mocinho, era tudo adolescente, meus alunos, né? Aí você vai se sentindo frustrado, mas por pura falta de informação e de convivência. Porque daí foi justamente quando eu estava aqui que eu resolvi fazer o curso de especialização em deficiência mental na Unifran. E aí eu fui conhecendo mais os alunos. Aí você vai descobrindo a peculiaridade de cada um na maneira de aprender. Você entendeu? Isso vai te enriquecendo e te capacitando para desenvolver neles o talento de cada um. Perceber a maneira que cada um aprende. Certo. Entendeu? Então, é muito válido isso.
E quais são os principais métodos aplicados para esses alunos? Os principais métodos é a vivência mesmo, né? É o repetir quantas vezes necessário for, você entendeu? Você deixar eles à vontade para poder botar para fora aquilo que eles têm para te oferecer, você entendeu? Você conhecer a pessoa e olhar para dentro deles e poder enxergar o potencial de cada um. Aí você vai... não existe um método pronto. Você vai adaptando conforme a capacidade da sala. Você entendeu? Entendi. E nesse caso, muitas vezes, nessa mesma minha sala da tarde, por exemplo, eu estou preparando o aluno para uma maior independência pessoal. Essa é a minha sala da tarde. São alunos com deficiência múltipla. Então, o que eu preparo eles? Para uma maior autonomia, sabe? Porque os pais não vão viver para sempre. Então, eles precisam de saber ir ao banheiro sozinho, abotoar, desabotoar, mesmo descobrir algo dentro deles que eles são capazes de criar. Eles estariam prontos para ir com ele na sociedade? Isso, entendeu? O que se compra numa farmácia, você compra, por que eu vou ao supermercado, o que a gente pode comprar lá. Então é coisa para a vida mesmo, básica para a vida, né? É como um analfabeto aprende a conviver em sociedade. Você entendeu? Então começa nessa pergunta aí. Já. Professora, uma outra pergunta. Sobre o mercado de trabalho, eles estão preparados? Quando a gente descobre uma capacidade num aluno, e aqui a gente descobre, porque nós temos uma oficina onde eles aprendem a pintar, bordar, fazer tapetes. Então a gente prepara eles, e tem aulas também, para o preparo para eles entrar nesse mercado de trabalho. Os alunos existe uma triagem, né? Eles são preparados para isso e eles vão para o mercado de trabalho. E são muito bem quistos, porque são pessoas extremamente atenciosas, né? E super bem-humorados e com vontade. Então nós tivemos aqui uma aluna já na Carol. Nós temos alunos no supermercado de verdade, não sei se pode falar. Pode. Nós temos 2 alunos, ou 3 alunos no supermercado. Tá? Então, e já tivemos alunos também na fábrica de vassoura. Olha, né? E eles se dão super bem, sabe? Às vezes nós temos uma coisa que é até uma denúncia. O familiar não quer deixar o aluno trabalhar. Por quê? Porque ele trabalhando, ele não vai ter o benefício. Você entendeu? Às vezes a família prefere o benefício do que o trabalho do aluno. E o trabalho do aluno, além dele ganhar o dinheiro dele, ele vai valorizar muito mais, ele é valorizado pelos amigos, profissionais de sua volta, ele se sente melhor, produtivo, né? E é muito melhor para a sua vida, eu acho. Então, nós tivemos até um problema desse já, de uma aluna que foi retirada do mercado de trabalho porque o irmão não deixou, porque ia perder o benefício, você entendeu? E ela estava super integrada, super feliz, se tornou uma pessoa mais... Ela era tímida, ela tinha vergonha do corpo, porque era gordinha, não gostava de dançar, porque aqui nós temos grupo de dança. Ah, é? Aí, a partir daí, ela começou a participar do grupo de dança. Sim. Ela começou a participar das festas de finais de ano da empresa
Então era uma alegria, ela chegava aqui contando. E depois ela foi retirada desse mercado de trabalho, mas infelizmente isso a gente não pode impedir, né? Então foi retirada pelo irmão e gerou muita tristeza, a gente teve que trabalhar muito isso nela. Porque aí a família passa a tomar conta mais de perto e tem vantagens como tirar empréstimo no nome da pessoa, entendeu? E muitas vezes eles são cortados aí. Mas nós temos alunos no mercado de trabalho, sim, e são felizes demais por isso, sabe? As pessoas, às vezes a gente vai ao supermercado de propósito, e aí, como tá? O fulano tá indo aí? Nossa, olha, ele é super bom. Tem um aluno aqui que as velhinhas falam que, assim, quando ele não vai, o supermercado fica triste o dia que ele vai trabalhar. Porque é toda alegria, entendeu? Então vocês estão vendo aí a importância do trabalho da APAE sobre o portador de deficiência dentro do mercado de trabalho. Temos um vídeo exemplificando melhor essa área. Vamos ver. A deficiência mental não impede o trabalho. Então é hora, né, deste projeto deslanchar. A APAE de Estrela, em parceria com a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, vem desenvolvendo o projeto Inclusão da Pessoa com Deficiência Mental no Mercado de Trabalho, viabilizando acesso e demonstrando potencialidades. O projeto é dividido em 4 fases. A primeira é a capacitação dos alunos. A segunda etapa é a de estabelecimento de parceria com empresas da região. Já a terceira é a inclusão da pessoa com deficiência mental no mercado de trabalho. E por último, a quarta etapa, que consiste no monitoramento e acompanhamento do aprendiz. Isso aí para ele é tudo. A vida dele hoje praticamente se resume a convivência com os colegas dele na empresa onde é que ele trabalha. Agora ela abriu uma poupança, ela quer construir uma casa na frente. E ela gostou de trabalhar lá. Ela tem um monte de amiga lá, ela não tinha. O programa propiciará aumento da renda individual e familiar, melhora da autoestima, diminuição do preconceito, valorização destes profissionais e melhoria no ambiente de trabalho das empresas, no sentido de fortalecer a equipe e humanizar o ambiente. Hoje, para mim, é muito importante como mãe, em busca do trabalho para o Clayton, em função do crescimento pessoal dele. E o projeto vem acatar uma luz no fim do túnel para os pais e para ele mesmo. E a busca dele pelo emprego não é de hoje, e busca intensamente trabalhar, gosta de trabalhar, e eu acho até um absurdo que a gente tem que estar fazendo campanha para as empresas dar trabalho, porque o mental mesmo as empresas colocam como não tem capacidade, e eles têm mostrado na APAE e em casa que eles têm muita capacidade de trabalho. E para o crescimento pessoal deles é muito importante que as empresas venham a acreditar. Esse projeto ele já existe na APAE há um bom tempo, e como a gente vem trabalhando com esses alunos, nós temos o conhecimento da potencialidade deles, a gente sabe que eles são capazes e que pode estar trabalhando. Então, como a gente acredita, né, nesse trabalho, a gente também luta para colocar esses alunos fora, que é uma questão de cidadania, uma questão de direito, né? E de realização. Eu tinha medo. Daí eu vim aqui na APAE e menti. Que a Margarete não queria trabalhar. Mas era eu que tinha medo de pegar o ônibus errado de noite. Daí, como a Débora e a Cris estavam
um instante longe, esperando a Margarete entrar dentro do ônibus. Daí eles ligaram para mim. A Margarete tá entrando dentro do ônibus. Aí é que eu fiquei faceira. Aí eu fiquei outra. Mas ela é capaz, sim. Ela conseguiu. Os empresários, neste momento, têm a chance de abrir as portas, receber uma bolsa auxílio, né, de 70% e experimentar, né, verificar e dar oportunidade para o aluno trabalhar durante meio ano. Deem essa oportunidade, aproveitem, experimente, né, acredite no potencial e depois de meio ano a gente conversa, né, e vê se realmente foi aprovado ou não. Tem que abrir as portas, tem que ser parceiros, porque o trabalho é sério, a gente sabe que pode dar certo. Com a realização de um trabalho inclusivo, acreditamos que somente a igualdade de oportunidades pode gerar transformações e formar cidadãos. Voltamos aqui com a professora Silvia. Professora Silvia, muito obrigado por ter cedido essa entrevista para a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer, tá? Obrigado. Obrigado a pai por ter recebido a gente também, ter abrido as portas para a gente concluir esse trabalho. Venham sempre que puderem, que quiserem, as portas estão abertas, tá? E para nós, divulgar o nosso trabalho é muito importante. Levar isso para as pessoas, a capacidade desses alunos, para nós é muito importante, valoriza não só a eles, mas também o nosso trabalho como professor, não é mesmo? Com certeza, muitas pessoas não sabem da importância desse trabalho e a partir desse vídeo vão passar a se informar melhor. Bom, vamos com o Fábio Lima até o Humberto França. Fábio, é com você. Ok, Diego, obrigado. Estamos aqui na escola Humberto França e agora estamos aqui com a professora Maricílvia. Tudo bem, Maricílvia? Muito bem, Maricílvia, que é professora de alunos da classe especial aqui na escola Humberto França. Vamos bater um papo rápido com ela, ela também está super ocupada, né? Então vamos fazer a primeira pergunta a Maricílvia, a professora Maricílvia, que inclusive tem curso, né? Ela tem um curso de educação especial. Maricílvia, como é feita a avaliação de um aluno especial para que ele possa ser incluído na sociedade? Primeiramente, nós fazemos uma sondagem para ver que nível de alfabetização que eles se encontram. E a partir daí, a partir desse nível de alfabetização, a gente vê em que fase que ele está. Mas ele já chega aos textos, né, mais simples, ou mesmo desde o começo da alfabetização, alfabeto, até as palavras mais simples, até textos, e uma alfabetização normal para ser distribuída na sala regular. Todos os alunos que chegam até a sala, a sua sala de alunos especiais, são alunos que já passaram antes pela APAE ou já vêm direto de sua casa para a sala? Como é que é feito, como é que é iniciado esse trabalho? Não, os colegas da sala regular, eles percebem que o aluno não tem um aprendizado normal, digamos assim, ele tem uma dificuldade. Assim, através de uma série de coisas, ou mesmo problemas familiares, ou mesmo que já nascem com uma certa deficiência, né? Digamos assim, mental, ou algum problema que não faz com que faça o curso regular. Então eles são inseridos porque eles já têm uma idade avançada, mas não atingiu o objetivo da professora regular. Aí vai para a sala especial para nós fazermos uma avaliação melhor, independente da idade, porque eles mesmos já percebem que eles vão ficando uma idade avançada e não conseguem atingir o objetivo da professora regular. Eles não acompanham o ritmo daqueles outros alunos. Isso, né? Da sala regular. Tá certo. E durante o tempo que eles passam na escola, durante o período assim, de anos que eles passam na escola, como é que é avaliado, por exemplo, as séries que eles vão passando? Você vai fazendo a avaliação, as provas, vai vendo o nível de conhecimento e ele vai passando de ano a ano. Como é que é feito isso? O psicólogo, a fono,
Até mesmo, nós temos o Hospital das Clínicas em Ribeirão, um caso mais assim, mental, digamos. Então, o professor, o médico vai fazendo uma avaliação e a mãe mesmo. Minha mãe fala assim, você já está começando a ler, ele leu um textinho, e a mãe fica assim, empolgada em querer que o filho faça parte da sala regular. Porque a mãe é especial, eu digo a mãe e o pai e a família também, né? Vai percebendo o progresso da criança. Então, aí eu digo assim, não, mas ainda não está sendo muito bem, assim, tem que ler um textinho melhor. Dentro da sua avaliação? Ele tem que ser inserido, a gente mostra através da sondagem, né, através das provinhas, que eles mesmos falam, não, assim, vamos esperar mais um pouco. Agora tem um aluno de 15 anos que está doidinho para ir para o supletivo porque ele quer trabalhar, ele quer tirar carta aos 18 anos, entendeu? E ele começou mesmo a ler, ele tem uma letra bonitinha, ele está interpretando, ele falou assim, para tirar a carta eu tenho que saber tudo isso. Então, assim, é uma alegria muito importante, cada um dentro do seu limite. Porque às vezes fala assim, nossa, mas uma pessoa normal não é capaz de fazer uma coisa tão bem quanto. Então acho que Deus já deu o dom de cada um, né? Deu a sua especialidade. Você não pode falar, você nunca será capaz de fazer. Outra pergunta. Os alunos, durante algum período, eles podem regredir o aprendizado deles? E sim, e por que se eles podem regredir? Podem sim. Então tem aluno que às vezes acontece algum problema familiar, por exemplo, a mãe chegar a falecer. Isso tem assim, um transtorno muito grande na família, né? A separação dos pais, uma fase mais adulta também, tem isso assim. E mexe muito com o aprendizado do aluno. Então, é alguma coisa familiar, algum problema grave, né, que altera tudo. Hoje em dia, assim, o uso de drogas, que é uma coisa muito, que já passou por várias fases e continua cada vez mais. Infelizmente, até eles também. Infelizmente, eles percebem que é errado, né, mas que a gente tem que ser realista, né? Está muito comum na vida. Como o nosso trabalho é de inclusão e deficiência, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nós, né? Você que já tem vivência com alunos especiais, né? A inclusão é algo realmente necessário no mundo para que as pessoas realmente possam também ter oportunidade? Qual que é o seu pensamento quanto a isso? Mas a gente tem que colocar também no lugar do outro, porque se ele não enxerga, ele não pediu para nascer assim. Ou se ele sofreu um acidente, ou se ele não fala. Então ele pode muito bem ser melhor do que a gente, que são ditos normais. Então eu acho que isso é uma coisa necessária. Foi muito bem, mas há escolas que não estão preparadas para receber. Precisa, assim, de envolver todo mundo, assim, escola, coordenação, direção, nós professores precisamos estar muito bem preparados para recebê-los, né? Porque a inclusão, só a inclusão mesmo, se tivermos todos preparados para isso. Inclusive a sociedade. Inclusive a sociedade. A sociedade também costuma está muito bem preparado para isso. Obrigado mais uma vez, tá, por atender a nossa solicitação. A gente realmente fica muito feliz com a sua entrevista. Parabéns a vocês. Viu? Obrigado. Vamos voltar agora para a PAI, onde o Diego vai falar um pouquinho a respeito de inclusão com a psicóloga Margarete. Vamos lá, Diego. Estamos aqui com a psicóloga Margarete, onde ela vai estar explicando algumas dúvidas para a gente. Margarete, tudo bom com a senhora? Tudo bem. Tudo bem? Eu gostaria de saber se o trabalho da PAI é um trabalho de inclusão e qual a participação dos responsáveis pelo portador de deficiência no seu dia a dia. O nosso trabalho, ele é um trabalho inclusivo, porque a inclusão é um assunto muito delicado.
Nós vamos conversar assim, a inclusão a partir do nascimento de uma criança portadora de deficiência. Quando uma mãe dá à luz a uma criança deficiente, a inclusão começa aí. Por quê? A expectativa dela é tão grande quanto ao futuro dessa criança, que ela se pergunta: será que ela vai desenvolver normalmente como as outras crianças? Será que ela vai para a escola e vai aprender satisfatoriamente como as outras crianças? Então, vamos tomar como um exemplo uma criança com a síndrome de Down, que é também portadora de uma deficiência intelectual. Então, a mãe vai procurar atendimento, seja numa rede pública, seja numa rede privada ou mesmo numa APAE, carregando uma dor. Estou dizendo isso porque eu tenho experiência de muitos anos nesse trabalho de receber as mães com a dor. E essa dor vem carregada de muitas especulações. Então, quando ela traz a criança para a nossa escola, que é pertinente à pergunta se a APAE faz um trabalho inclusivo, ela traz para receber um atendimento multidisciplinar e depois, numa outra fase, um atendimento de escolarização, esperando que essa criança vá depois seguir um ritmo normal numa escola regular. Então, a nossa escola, ela é inclusiva, porque ela vai preparar a criança deficiente desde a estimulação precoce, os anos iniciais, até o ensino fundamental, para que ela possa depois ir para a rede regular de ensino. E os nossos profissionais, eles são formados para isso. Tem que ter a formação acadêmica, a formação continuada, e nós temos sempre que fazer cursos para entender a complexidade do que é um portador de deficiência. Então eu acredito sim que a nossa APAE seja inclusiva. Tá aí a resposta da psicóloga Margarete. Margarete, muito obrigado por estar esclarecendo para quem vai assistir esse vídeo. Obrigada a vocês por terem me dado essa oportunidade. Eu gosto muito do meu trabalho e obrigada. Até lá.